pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Funcionou. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Amados, a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes com o Senhor nessa noite? Quantos vieram aqui para adorar a Deus? Quantos vieram aqui para receber a sua vitória, a sua bênção, a sua cura, o seu milagre, a sua libertação? Aleluia! Louvado seja Deus. Aproveitando os irmãos de pé, abrem as vossas Bíblias. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 15. Aleluia. E o verso de número 21 ao 28. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Mateus, no capítulo 15, do verso 21 ao 28. Que diz a palavra do Senhor. Amém? A epígrafe diz a mulher cananeia. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquela cercania, clamou dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. Amém? Assentai-vos adorando ao nome do Senhor nosso Deus. Feliz nessa noite por estar aqui, mais uma vez nessa casa, participando desse grande evento, Janeiro Missionário, Janeiro Profético, Janeiro de Vitória. Aí correspondendo a 12 meses de bênçãos para as nossas vidas, eu creio. Agradeço a Deus pela vida do pastor Antônio Moura, a pastora, cantora, doutora, quantos títulos, né? A Andréia Rocha, que esse casal, eles são meus amigos já de alguns anos. Alguns longos anos, né, Leia? Leia, o Paulo, eram tudo pequenininho, tudo criancinha. A Lígia veio depois, aleluia, assim como a Vitória. E eu louvo a Deus por estar aqui mais uma vez com vocês, viu? Que Deus abençoe a vida da Leia, a vida da nossa irmã Sônia, missionária Sônia. Aqui o nosso querido pastor Ademir, que por algumas vezes subimos ali no monte, na Goiabeira, buscando a face do Senhor Jesus. Então temos história, irmãos. Aleluia. E quando eu falo desse casal, quem me conhece sabe, a nossa irmã Thelma está ali, que veio comigo, né, juntamente com a sua neta. E eu sempre que falo desse casal, assim, me falta palavras. Porque esse casal nos ajudou muito, muito mesmo no nosso ministério. E cada vez que eu venho aqui, é uma alegria. E alegria maior ainda é de ver o que Deus está fazendo através das vidas deles. Porque eu nunca tive assim um motivo
para ouvir alguém falar mal do pastor Moura e da pastora Andréia Rocha. Eu, às vezes, converso muito com o irmão Francisco e eu sempre falo para ele. É um casal que eu sempre tiro o chapéu. E eu espero que eu vou continuar tendo esse orgulho e essa alegria de ter conhecido vocês um dia, pastor Moura. E acreditando que todas as promessas que Deus tem feito nesse altar, Ele há de cumprir, porque o nosso Deus, Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria Ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Esse é o Deus que nós estamos servindo, aleluia, e estamos adorando nesta noite. E eu louvo a Deus também pela vida do meu filho, Paulo, que está aqui, o meu segundo filho, o meu milagre. Hoje o Paulo está aqui com a cabecinha dele inteira. Está aqui os jovens da casa de recuperação. Mas há um mês atrás, ele passou pela cirurgia de reconstrução, dia 11 de dezembro. Hoje está fazendo um mês. Era para ele estar em casa em repouso. Mas ele não consegue. Com 10 dias ele já quis ir para a igreja tocar. É só Jesus na causa. E a minha oração é: Deus, cuida, Senhor, porque não tem quem segura o menino. E há 30 dias ele fez a reconstrução do crânio, porque ele estava só com a metade da cabeça. Viu, jovens? Deus que está nessa igreja, Ele ainda faz milagres. No dia 23 de maio de 2020, o meu filho sofreu um acidente. Perdeu massa encefálica, perdeu o crânio, metade. É que aqui ainda não tem o data show, mas logo vai ter, em nome de Jesus, né, pastor Moura? Para a gente testificar e mostrar os milagres que Deus faz. Eu creio, eu estava ali, eu falei: Deus, prepara, ó, prepara, Jesus, porque é bom mostrar essas coisas, para que o nome de Deus seja glorificado. Há quem diga que Deus não faz mais milagre. E o médico falou para mim: mãe, ele não tem 1% de chance de sair vivo da mesa de cirurgia. Imagina a mãe ouvir isso, ele com 20 aninhos somente. E o chão fugiu dos meus pés. E eu falei para ele, engoli seco, me enchi de fé e disse para ele: doutor Marcelo, Deus ainda não me disse nada, então eu vou ficar com a última palavra que vier de Deus. Meu filho entrou para a cirurgia, fez a cirurgia, saiu de lá vivo. Quando o médico me chamou, ele falou: mãe, o Paulo Henrique está vivo. E eu disse: glória a Deus, doutor Marcelo. Aí ele fez assim: porém, mãe, o risco de morte é muito grande. Ele perdeu o crânio, massa encefálica, e ele está com hemorragia cerebral, que nós não estamos conseguindo estancar. Então o risco de morte do Paulo Henrique é muito grande. E se ele não morrer, ele nunca mais vai ter uma vida normal. Ele vai vegetar. Nunca mais ele vai ter uma vida normal. E nem a senhora. E eu tornei a falar para ele: eu vou ficar com a última palavra, que é a de Deus. E ele disse: se tu crê assim, assim vai ser. Eu falei: eu creio. Passou-se 3 anos e 7 meses. O meu filho só com a metade da cabeça. Porém, sem nenhuma sequela. Dirigindo, tocando, cantando. Vida normal. E quando foi no dia 8 de dezembro, o hospital ligou para o pai dele e falou: a cirurgia do Paulo Henrique está marcada para o dia 11, às 7 horas da manhã, ele precisa estar aqui para internar. Falei: meu Deus, que coisa, por telefone, será que vai sair mesmo? Fomos. 6 horas da manhã, o Francisco me pegou em casa com o Paulo, a gente já estava lá, 6 da manhã, era 7. Mais 6 eu já estava lá no Hospital Santa Marcelina. Deu 7, deu 8, deu 9, deu 10, deu 11, deu 12, 13, 14, 15, 16. Falei: Jesus! E nós lá. 17h30, 16h30, Paulo Henrique entrou. Vamos para a internação. No outro dia, o Paulo já estava lá gravando o vídeo. No outro dia não, foi no mesmo. 7h pouca da noite ele já estava gravando o vídeo com a cabecinha dele, feliz da vida. A cabecinha inteira, para a glória de Deus, nem tirou os pontos, vai tirar amanhã. É que o cabelo cresceu, tá ali as pontinhas
dos pontos ainda para cima. Por que eu estou falando isso? Para vocês verem que Deus ainda faz milagre. Deus ainda age na terra. Aleluia! Foram dias difíceis ver meu filho entubado, em coma. Foi dias difíceis, irmãos. Sem saber se ele estava vivo ou se estava morto. Mas o Senhor cuidou dele ali. E atendeu a oração da igreja que clamava. O Deus que ouviu a nossa oração. O Deus que ouviu a oração desta mulher aqui também. Gritando atrás de Jesus. É o Deus que está aqui nesta noite. E Ele faz milagre ainda em nosso meio. Eu louvo a Deus pela vida do meu pastor William. Ele até iria vir. Só que aí as irmãs do grupo de missões marcam um culto no lar. E ele achou por bem estar acompanhando os irmãos da missão. Está acompanhando, mas ele gostaria muito de ter vindo. Ele falou: irmã Janete, eu vou te acompanhar. Porém, ele não veio, mas estou aqui debaixo da bênção do meu pastor. Amém? Amados, a leitura a qual eu li nessa noite fala a respeito da mulher cananeia. Quem eram os cananeus? Cananeu foi aquele povo lá que Josué, quando tomou a terra de Canaã, Josué expulsou os cananeus. Eles eram de uma linhagem a qual não glorificava a Deus. E nos diz a palavra que Jesus, partindo dali para as partes de Tiro e Sidom, e eis que é uma mulher cananeia. E eu quero intitular essa mensagem dessa noite como: quando a igreja se posiciona, muda decreto de Satanás. Aquela mulher, ela se posicionou. Ela tomou uma posição. Ela não era judia. Ela não era da linhagem de Jesus. Ela era cananeia. Mas ela ouviu falar de Jesus. E ela saiu da sua casa determinada. E por essa determinação, por esse posicionamento, ela mudou o decreto que estava sobre a vida da sua filha. E quando Jesus ele vai, eis que essa mulher cananeia sai gritando atrás de Jesus. E ela, por ser cananeia, ela não falou na linguagem dela. Ela falou: eu vou falar igual os judeus falam. Vou chamar ele de filho de Davi também. Eu vou falar igual a eles. Aleluia. E então ela começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela não só gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, mas aí ela estendeu qual era a sua necessidade. Que a minha filha está endemoniada. Então leia, nós vejamos aqui que ela saiu de casa posicionada missionária para o que ela queria receber da parte de Jesus. Ela não saiu assim: aí eu vou e quem sabe Jesus vai. Não, ela saiu determinada. Eu vou buscar. Ela poderia, se fosse uma enfermidade, ela poderia ter ido na farmácia. Ela poderia ter ido no curandeiro, ela poderia ter ido na casa de ervas naturais, não. Mas ela sabia quem estava dentro da sua casa. A filha estava endemoniada, diagnosticada. Então ela sabia o que ela precisava. E às vezes a gente finge, né? Às vezes a gente está precisando de algo, mas a gente quer mudar a nossa oração para ficar mais bonitinha, né? Quer enfeitar com palavras. Às vezes o problema é um e a gente está dando uns arrodeios, sem querer falar, sabe, de forma rasgada, o que é que nós estamos precisando. E ela falou com todas as palavras: a minha filha está miseravelmente endemoniada. E conforme ela grita, ela era cananeia. Junto com Jesus havia um monte de judeus. Mas judeus, sabe aquele crente velho,
que vem na igreja por vir, que vem na igreja para ver quem vai pregar, que vem na igreja para ver se a irmã vai desafinar, que vem na igreja para ver se o pregador é bom mesmo ou não, se ele é bom de oratório ou não, se ele é um bom teólogo ou não. Os discípulos estavam nessa situação, e aí eles começaram a falar: Jesus, despede, despede, porque vem gritando atrás de nós, despede. E quando os discípulos falam isso para Jesus, Jesus ele vai e fala para ela: olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E quando Jesus ele fala isso para ela, ela não era da linhagem de Israel, não era descendente de Israel. E ela olha para ele e ela prostra e adora. Alabachore andalamas. Aleluia. Ela prostrou e adorou. E rogou: socorre-me. Socorre-me. Quem pensa que Jesus já tinha dito algo duro, o duro vem agora. Aí Jesus vai e diz: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Dura palavra. Aqui no diminutivo de cachorrinho, um cachorrinho, né, de estimação. Não é bom. E ela veio com algo mais forte ainda. Senhor, mas o cachorrinho também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. O povo de Israel, os judeus, discípulos, estavam acompanhando Jesus. E talvez eles não valorizavam o pão inteiro que estava sobre a mesa. Mas aquela mulher, ela desejou apenas a migalha que caía da mesa do seu Senhor. E ela disse: mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aleluia. Então Jesus respondeu e disse-lhe: ah, mulher, oh mulher, grande é a tua fé. Porque Jesus não tinha visto aquilo no meio do povo judeu. Jesus não tinha visto aquilo entre os seus discípulos. E aí Jesus vai falar para ela: vai! E será concedido o que deseja o teu coração. E desde aquele momento a filha daquela mulher ficou sã, ficou liberta. Porque ela saiu de casa determinada, ela saiu sabendo que ela precisava receber. Ela saiu de casa disposta a dar um culto a Deus. E às vezes nós não somos alcançados pela graça do Senhor, porque nós só adoramos se o pregador mandar nós adorar. Nós só levantamos a mão se o pregador não mandar nós levantar. Nós só louvamos se o pregador mandar nós louvar. Aleluia. Se posicionar diante de Deus, e Ele pode mudar o decreto, a sentença daquilo que está acontecendo na nossa vida. Aleluia. Dê o seu culto a Deus. Não espera o pregador fazer o seu culto. Não espera a missionária fazer o seu culto. Não espera o pastor fazer o teu culto. Faça o teu culto você. Aleluia. Glória a Deus. E às vezes vem para a igreja e sai assim: ai, mas o culto hoje foi frio. Quem tem que fazer o teu culto é tu e eu. Aleluia. Se ela fosse depender dos discípulos, ela teria voltado e achado a sua filha endemoniada da mesma forma. Mas ela saiu e se posicionou. E o decreto
que Satanás havia decretado sobre a vida daquela jovem foi quebrada por causa de um posicionamento de uma mulher que estava determinada a voltar para sua casa com a sua vitória. Eu vim aqui hoje para voltar com a minha vitória. Eu vim aqui hoje para voltar com a minha resposta. E eu tenho certeza que eu vou voltar. Porque o meu culto, ele precisa ser racional. É isso que o apóstolo Paulo, ele diz em Romanos 12. Aleluia. Faça você o seu culto, faça como esta mulher. Quando eu vejo essa mulher se posicionando, aí eu lembro daquela mulher de 2 Reis 4. Aquela mulher, ela se posicionou. O credor estava lá. Ei, mulher, o teu marido deixou uma dívida. Tu não tem dinheiro, eu vou levar os teus 2 filhos para ser escravo. Ele batia. Missionária Sônia. Ele estava todos os dias na porta daquela mulher. Mas ele não entrou para dentro. Porque quando a mulher se posiciona, ela muda o decreto que Satanás decretou sobre a vida dela, sobre a casa dela. O diabo já tinha decretado que os 2 filhos dela iriam ser escravos. Mas ela se posicionou na sua porta. Você pode até bater, mas entrar você não entra. E o que é que ela fez? Ela correu para o homem de Deus. O meu marido, teu servo, temia o Senhor. E ele morreu. E o credor está todos os dias na minha porta me cobrando e quer levar os meus 2 filhos. E Eliseu olha para ela e diz: declara-me o que tu tem em casa. E ela diz: a tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. E ele disse: então vai, pega vasilhas emprestadas, muitas com teus vizinhos, não poucas. Entra no teu quarto, tu e teus filhos, e deita o azeite nas vasilhas vazias. Assim ela fez. O milagre aconteceu por causa de um posicionamento. Será que a minha vitória ainda não chegou porque eu não estou posicionada? Alabanaia, subricalabachou. Quando nós nos posicionamos como servos, como servas de Deus, a vitória nos alcança. Nós não precisamos correr atrás dela. Ela vem atrás de nós. Porque Deus já determinou isso. Que essas coisas e os sinais seguirão os que crerem. E lá também para Moisés, Deus falou lá para Moisés em Deuteronômio que não é necessário. Porque ele já ordenou a bênção a seguir aqueles que obedecem. Aqueles que observam a palavra, a lei do Senhor. Então é isso que nós precisamos. Posicionamento. É nós saber o que queremos de verdade. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Hoje eu sou crente, amanhã eu não sei o que eu sou. Hoje eu estou na bênção, eu sou crente, estou pulando na igreja. Amanhã o desemprego chegou, eu já não sei mais o que é que eu sou. Igreja de Deus, se posiciona. Se coloca como aquela mulher se colocou. Eu vou e só volto para minha casa com a libertação da minha filha. Aleluia. Talvez você saiu de casa sem nenhum propósito para este culto, mas ainda há tempo de você entrar no propósito. Talvez você não fez nenhum propósito. Senhor, eu quero te adorar, mas ainda dá tempo. Adore a Ele nessa noite. Faz o teu culto valer a pena. Aleluia. Irmão, se for para mim, para a igreja, e o meu culto não valer a pena, eu fico na minha casa. Aquela mulher, ela saiu dessa forma. Eu vou gritar, eu vou falar igual a eles falam, mas eu vou fazer valer a pena os meus gritos. E tem hora que nada acontece, porque quando é hora de gritar nós calamos, quando é hora de falar nós nos calamos.
A mulher sabia o que havia na casa dela. Ela foi atrás da libertação da sua filha. E às vezes nós não sabemos o que queremos de Deus. Dobramos os joelhos e ficamos: o que é que eu vou pedir? O que é que eu estou fazendo aqui? E esperando o pregador liberar a palavra. Ei, começa você a fazer o seu culto. Faça o seu culto nessa noite valer a pena. Você saiu lá da sua casa. Você está aqui nesta noite. Faça valer a pena. Aleluia. Adore. Busque. Foi falado aqui nessa noite sobre o discernimento. Aquela mulher sabia qual era a arma que ela precisava naquele dia. Eram armas espirituais para combater contra o inimigo que estava dentro da sua casa, deixando a sua filha miseravelmente endemoniada. E às vezes nós perdemos a guerra, irmã Andressa, porque na hora de lutar com armas espirituais, a gente quer lutar com as armas carnais. Não vai acontecer nada. Nós vamos sair perdedores e envergonhados às vezes. Mas o Senhor nessa noite, Ele quer nos dar discernimento como Ele deu para aquela mulher. Ela sabia o que tinha deixado na casa dela. Ela sabia o problema que ela deixou na casa dela. E ela não desistiu de maneira alguma. Quando Jesus disse: não é bom eu pegar o pão dos filhos e lançar. Senhor, eu aceito as migalhas. Me dá as migalhas porque eu sei que é o suficiente. Oh, aleluia. E ela saiu dali vencedora, porque Jesus disse: mulher, seja feito conforme tu desejas. E a partir daquele momento, a sua filha ficou sã. A partir daquela hora, a sua filha ficou sã. E eu quero liberar uma palavra profética para você aqui hoje. Aleluia, para a sua casa e a sua família. O decreto do inferno não vai prevalecer sobre a tua casa. Oh, sobre Calabadai. Aleluia. É só o primeiro mês do ano. Aleluia. E eu quero liberar sobre a sua vida que esse ano será um ano diferenciado. Mas é preciso posicionamento. É preciso posicionamento para que o decreto do inferno seja anulado em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quando a igreja se posiciona, pastor Moura, o decreto do inferno é anulado, é quebrado. Igreja é corpo. Igreja é unidade. Aleluia. E precisa a igreja estar posicionada. Precisa a igreja estar na mesma fiação, para que o decreto do inferno seja quebrado. Mas o pastor é o Moura. Quem canta é a Edilene, é a Andressa. Então eu não sou nada lá, você é servo. E você precisa estar posicionado e posicionada na obra de Deus. Aleluia. É por isso que nós temos visto a igreja sofrer tanto na terra, por causa desse tipo de pessoas que não decide o que quer da vida, não decide o que ele é de verdade. A mulher era cananeia. A palavra que ela ouviu foi muito dura, mas ela disse: eu vou receber, eu vou fazer valer a pena. Eu vou sair da minha casa, mas eu vou voltar com a minha vitória. E aquela que posicionou na porta da sua casa e disse: o credor não vai levar, os meus 2 filhos ele não vai levar. Se posicionou. O credor cobrou, o credor bateu, e ela posicionou na porta: na minha casa, na tenda do justo, irmãos, o diabo não entra. O decreto de Satanás é quebrado ali mesmo. Mas é preciso posicionamento.
Deus me trouxe aqui nessa noite para falar para você: toma posição. Posição de filho, posição de filha, posição de servo e serva de Deus. Receba nessa noite a sua vitória em nome de Jesus. E como eu falei aqui dessa mulher, de 2 Reis 4, aí diz a palavra que ela entrou no quarto com os seus 2 filhos, fechou a porta, pegou a botija que tinha azeite e começou a deitar sobre todas aquelas que estavam vazias. E conforme foi despejando, foi enchendo todas, até que as vasilhas acabaram. Quando as vasilhas acabaram, o azeite parou. O que eu entendo aqui? Que Deus, Ele não tem limite para derramar sobre a nossa vida. Deus, Ele é ilimitado. Ele só para quando nós paramos. Quando nós nos limitamos, aí Deus para. Né? Quando encheu todas, aí ela voltou ao homem de Deus e falou para ele: olha, eu fiz o que o Senhor disse e as vasilhas estão todas cheias. E ele disse: agora vai, vende, e tu e teus filhos vivei do resto. Paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. E assim aquela mulher ela fez. E ela pagou a sua dívida. O tempo de vergonha, o tempo de opróbrio acabou na vida daquela mulher. A vitória chegou na vida dela porque ela se posicionou. O que falta para a bênção chegar na nossa mão, na nossa vida? Será que não está faltando posicionamento? Deus fala, eu quero assim, mas a gente quer de forma diferente. E por isso, ainda a bênção não chegou na nossa vida. Irmãos, eu sou uma pessoa muito abençoada. Muito, eu me considero muitíssimo abençoada. Está aqui o meu filho. Eu louvo a Deus, porque o Senhor, Ele tem feito coisas assim na minha vida que eu falo: meu Deus, como? Deus, Ele tem surpreendido de uma forma, como eu disse aqui. O meu filho passou por tudo isso. Essa cirurgia de reconstrução do meu filho, pastor Moura, é de 150 a 200 mil reais. Quando eu olhava para ele falando: mãe, a minha cirurgia, eu falava: Deus, só um milagre. 200 mil, pastor. É muito dinheiro. O SUS não fornece. E aí o meu filho começou a entrar numa tristeza tão profunda. E eu lá na Moca e ele aqui em Suzano. E aí quando eu vi ele naquela tristeza, foi me trazendo uma preocupação. E eu fui para o joelho nas madrugadas. Falei: Deus, faz alguma coisa. Algumas pessoas falavam: você faz tanta missão, você arrecada tanto dinheiro, por que você não faz uma vaquinha virtual? Quando eu pensava em começar a fazer, meu coração trancava. Eu falava: não, eu faço missão para os outros. Eu não tenho coragem de pedir nada para minha casa. E às vezes eu via que as pessoas ficavam assim: por quê? Que você faz tanto lá fora? Por que você não faz dentro da sua casa? Eu falava: Deus, eu creio no milagre. Até que o SUS liga e fala: a cirurgia está liberada. Milagre de Deus. E como eu disse lá na igreja onde eu congrego, irmãos, tudo isso também é reflexo da fidelidade nos meus dízimos e nas minhas ofertas. Desemprego nunca me deixou ser ou não ser dizimista. Teve tempo, irmã Sônia, que eu vendia gelinho. De cada gelinho eu tirava o meu dízimo. Nunca deixei de dizimar por causa do desemprego. Fiquei desempregada há muito tempo. Nunca deixei de ser dizimista. E eu disse lá na igreja, isso é reflexo. E eles desde pequenininho: mãe, mas é só 10 reais, como que eu vou tirar R$1? Leva. Não é teu, é de Deus. E hoje eu vejo, como eu disse aqui, a minha filha mais velha tem apenas 25 anos. Ela já é diretora de um colégio na Moca. Fez a faculdade, fez a pós-graduação.
em psicopedagogia. A minha caçula é formada em enfermagem também. O meu pretinho aqui parou por conta do acidente. Mas é uma inteligência que qualquer instrumento que der na mão desse menino, ele sabe tocar. Até o violino, os irmãos da congregação cristã deu para ele. E ele dizem, sabe, o menino é uma bênção de Deus. Reflexo da fidelidade com o Senhor. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. Ser dizimista e ofertante na casa de Deus faz uma grande diferença. Eu falo isso com toda a autoridade e segurança daquilo que eu estou falando. Falo isso com toda propriedade. E eu quero nesta noite, em nome de Jesus, liberar sobre a sua vida a bênção também da prosperidade financeira, a porta aberta na tua casa. Mas quando Deus abrir, pelo amor de Deus, seja fiel. Seja fiel no pouco, que sobre o muito o Senhor Ele te coloca. Fui para Moca trabalhar, um salário maravilhoso. Mas é cansativo eu morar em Suzano e morar na Moca. Voltei. Pastor Moura, hospitais da região me ligando. Antes de eu mandar currículo, eu falei, eu vou mandar currículo no final de dezembro. Antes de eu fazer os currículos, os hospitais já estavam me ligando. E eu pude escolher onde eu quero trabalhar. Vou trabalhar no Ipiranga do Arujá, para a glória do nome de Jesus Cristo. Então eu quero te convidar nessa noite a você contribuir, ofertar para a obra do Senhor nosso Deus. Deus, Ele tem porta aberta. Deus, Ele tem providência, como Ele teve para a vida daquela mulher. Ela e os filhos tiveram agora uma vida de decência, uma vida abençoada, porque ela foi fiel a Deus, porque ela seguiu com os ensinamentos que o seu marido, ele recebia do profeta. E por conta disso, ela foi muito abençoada. E eu quero te convidar nessa noite a você também a ofertar, a contribuir com a obra do Senhor nosso Deus. Tem alguém nessa noite que tenha aí uma oferta abençoada para a obra do Senhor? Esse projeto, esse janeiro é um janeiro missionário. Pastor Moura faz missões no Brasil, fora do Brasil. Eu estava acompanhando, eu sempre acompanho. Cadê o jovem que essa semana reconciliou, tem 3 dias? E hoje eu vi o vídeo dele cantando. Cadê ele? Ah, ele está internado, né? Não está aqui nessa noite. Irmãos, que bênção. Isso é fazer missão. Isso é missão, é tirar as vidas da rua, do crack, das drogas, do crime, da prostituição, da fome. Eu quero que alguém junto comigo traz aí uma oferta de R$100. Eu vou ofertar R$100 essa noite. Porque eu vejo que o projeto é um projeto sério. É um projeto que investe em vidas. Salomão, ele diz que quem ganha a alma sábio é. E eu quero sempre ter essa sabedoria. Zelar e velar pelas almas. E a palavra, ela é bem clara em dizer, irmãos, que quem ganha a alma é só sábio. E como que eu posso ganhar a alma? É através da oração, é através do ir pregar e através da contribuição. Quem nessa noite tem aí uma oferta de R$100 para ofertar para esse projeto na África, na Amazônia? Tem projeto em Amazonas, Moçambique, Haiti, Ribeirinhos e aqui em Suzano, irmãos. O jovem, essa semana eu vi a coisa mais linda, o irmão Jeremias levando ele para a casa de recuperação. O pastor está aí, né? Glória a Deus. Cadê o pastor da casa de recuperação? Ah, esse aqui, oh glória, Deus é bom. Maravilhoso, isso é bênção, é investir em almas, é investir em vida. Tem alguém que tenha uma contribuição de R$50? Traz a sua contribuição. Pode passar salve, quem tiver cartão de crédito, Pix, QR Code, contribua com alegria, em nome do Senhor Jesus. Deus, Ele tem muito mais para te dar. Ah, irmão, você está fora da Bíblia. Não estou não. Não estou fora da Bíblia não, irmãos, porque nas parábolas, eu tenho um estudo aqui, pastor Moura, e ele se perdeu aqui no meio da Bíblia.
Mas nas parábolas, muitas parábolas, a maioria das palavras, todas elas falam em dinheiro. Então, sempre Jesus, ele ensinou que nós devemos ser fiel, contribuir, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, nós precisamos nos posicionar também como crente fiel. Não adianta eu pular, falar mistério, entregar profecia e estar roubando a Deus os meus dízimos e nas minhas ofertas. Tem alguém aí com R$100 uma oferta? Pode passar cartão? Pode até dividir se quiser, né? Pode, né, Leia? Pode dividir até. Tem uma oferta aí, amados? Traz a sua oferta. Eu já vou fazer a minha já, pelo QR Code. Aleluia. Se não tem, Deus abençoe. Passou lá, irmão? Passou? Passou já? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Mas seja fiel no pouco, que sobre o muito o Senhor, Ele vai te colocar. Amém? Deus abençoe.